Bom dia, meus alunos. Tudo bem? Como é que vamos? Tudo tranquilo? Já estão a postos aí? Hoje nós temos que... Bom dia, bom dia. Temos que iniciar esse conteúdo do processo administrativo tributário. No final, na unidade 3, nós vamos falar dos processos judiciais tributários, né? Então, hoje nós temos que iniciar o processo administrativo. Eu quero, já de pronto, lembrá-los que vocês estudaram, inclusive essa aula está sendo gravada, ok? Então, se alguém quiser participar, intervir, fiquem à vontade para falar, para escrever aqui no chat, está tudo disponível, ok? Eu quero alertá-los inicialmente o seguinte: nós estamos estudando, logicamente, o direito tributário, ou seja, aquele direito que cuida das questões ligadas à arrecadação de tributos no Brasil. Então, eu faço um pequeno rescaldo do que foi visto até agora, até iniciando no Direito Tributário 1, quando o professor Gabriel, provavelmente tenha sido professor de vocês, o professor Gabriel falou que nós temos no Brasil um sistema tributário, que a gente chama de Sistema Tributário Nacional. Esse sistema tributário, ele se inicia com a Constituição, ou seja, é no texto constitucional que estão previstos, né, os tributos em si, ou seja, aqueles tributos que poderão ser arrecadados no Brasil. O capítulo da tributação na Constituição da República inicia no artigo 145. Ou seja, lá no artigo 145 é dado a competência para a União, Estados e Municípios instituírem os seus tributos. Partindo então da Constituição, e posto isso pelo artigo 145, onde lá aparecem as espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, depois no artigo 149, as contribuições sociais, no artigo 148, o empréstimo compulsório, nós temos, então, 5 espécies tributárias que são possíveis de serem instituídas no Brasil a partir de 88, ok? Então, a Constituição da República de 88, ela inaugura o sistema tributário nacional. No artigo 146 da Constituição da República, nós temos que as normas gerais de tributação serão estabelecidas numa lei complementar. O que são normas gerais de tributação ou normas gerais aplicadas aos tributos? São aquelas normas que são aplicadas a todas as espécies tributárias: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição social e o empréstimo compulsório. Ou seja, no artigo 146, a Constituição determina, olha, uma lei complementar, não uma lei ordinária, uma lei complementar deve definir as questões de competência para instituir os tributos, que seria o sujeito passivo, que é aquele que deve pagar o tributo, quem são o sujeito ativo da obrigação tributária, aquele que deve arrecadar os tributos, como é que vai funcionar a questão das alíquotas, como é que vai funcionar a questão vai funcionar as hipóteses de incidência, lançamentos tributários, prescrição, decadência, etc. Ou seja, aquilo que se aplica a toda a matéria tributária no Brasil deve ser posta por uma lei complementar. Qual é essa lei complementar? Essa lei que complementa a Constituição é o Código Tributário Nacional. A Constituição da República de 88, ela estabeleceu um princípio de simetria, ou seja, aquilo que vale para a União vale para os estados e vale para os municípios. Então, os estados primeiro precisam instituir o seu Código Tributário estadual. E os municípios, consequentemente, devem instituir os seus códigos tributários municipais. Nesses códigos tributários nacionais, os estaduais e os municipais, é que essas normas gerais devem ser colocadas.
É nesses documentos legais é que essas normas devem aparecer. Então, não está dito na Constituição que uma lei complementar instituirá os tributos. Está dito no artigo 146, em diversos incisos, que as normas gerais que serão aplicadas à tributação no Brasil é que devem ser instituídas por lei complementar. Logo, por consequência, a instituição dos tributos deve ser por lei ordinária. Isso tem que ficar muito claro aqui com vocês. Então, vejo que esse sistema tributário nacional, ele começa pela Constituição, remete a uma lei complementar às normas gerais, ou seja, na Constituição determina as competências tributárias, quem deve instituir tributo e quais tributos. Na lei complementar nós temos as normas gerais e nas leis ordinárias, que é o terceiro nível de produção legislativa, nós teríamos então a instituição dos tributos propriamente dito. O conjunto estabelecido assim, Constituição, lei complementar e lei ordinária, formam um sistema. Por isso que a gente chama de Sistema Tributário Nacional. Então, o Sistema Tributário Nacional é um conjunto, no mínimo, de 3 espécies legislativas: Constituição, lei complementar e lei ordinária. Lá na lei complementar, Código Tributário Nacional, tem uma definição do que seria um tributo, o que é um tributo, o que é considerado um tributo no Brasil. E lá está dito o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária, isso significa todo pagamento em dinheiro, toda prestação pecuniária, compulsória, ou seja, todo pagamento em dinheiro que a pessoa é obrigada a fazer, pessoa física ou jurídica é obrigada a fazer, instituída em lei, ou seja, remete a uma lei, quando não diz lei complementar é porque é lei ordinária, então instituída em lei ordinária, certo? Instituída em lei, então, toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, aí tem uma vírgula, que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, ninguém está compulsoriamente obrigado a pagar um tributo porque cometeu um ilícito. O tributo não é consequência de um ilícito, não é pagamento em consequência de um ilícito. Preste atenção. Então, toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei que não constitua sanção de ato ilícito. E aí vem o final desse artigo 3º, diz assim, cobrado, né, essa prestação pecuniária, ou esse tributo, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa esse final desta frase que compõe o artigo 3º do CTN e que é repetido nos códigos tributários estaduais e é repetido nos códigos tributários municipais? Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Significa o quê? Que o gestor público, detentor do cargo público, tem que cobrar esse tributo, certo? De forma compulsória, de forma obrigatória, através de um processo administrativo. Então, veja, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, todo pagamento em dinheiro de forma obrigatória, que instituído em lei, princípio da legalidade, né, nulo tributo sine lege, não há tributo sem a lei que o estabeleça, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, está vinculado essa atividade administrativa ao servidor. Então, o prefeito tem que fazer com que os servidores cobrem os tributos municipais. O governador tem a obrigação de fazer com que os fiscais e auditores fiscais tributários cobrem os tributos estaduais. O presidente da República, através da Receita Federal, que é um órgão administrativo, tem que cobrar os tributos federais. Porque nada adiantaria dizer que tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, se não tivesse essa obrigação de cobrar. Aí o prefeito diz, bom, já que não é obrigado a cobrar, eu vou ficar de bem com a população, não vou cobrar. Não. A atividade administrativa plenamente vinculada, que está posta no artigo 3º do CTN, repetida nos códigos tributários estaduais e municipais, ela tem esse significado, que essa atividade administrativa, através de um devido processo administrativo, e é isso que nós vamos começar a estudar hoje, devido processo administrativo, no fundo é o processo de fiscalização
e cobrança do tributo. Não sei se até aqui está entendido. Eu estou falando de um sistema tributário, ou seja, um conjunto de leis em ordem hierárquica que começa na Constituição, passa pela lei complementar tributária e depois chega na lei ordinária. E aí eu remeto ao pensamento, ao raciocínio e à interpretação do artigo 3º. O artigo 3º do CTN tem que ser lido com calma, porque ele é uma frase longa, dividido em separado, alguns trechos em vírgulas, e que cada parte desse dispositivo tem um significado muito importante. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, está entre vírgulas, e outra vez entre vírgulas, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculada ao quê? À função do servidor, ao gestor público. Essa atividade administrativa plenamente vinculada significa que o servidor público tem que agir, tem que exercer essa atividade de cobrar o tributo. Então, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculado ao quê? Ao cargo dele. Então, se vocês forem fazer, por exemplo, um concurso público para auditor fiscal da Receita Federal, que é um belo salário, deve estar hoje em volta de 20, 25 mil reais, vocês serão essa atividade de cobrança dos tributos plenamente vinculada às atribuições do cargo de vocês. Se vocês forem fiscais de tributo, vocês têm que ir nas empresas, vocês têm que vistoriar os impostos de renda declarados, vocês têm que ver se for um auditor fiscal estadual, e saber se a empresa tem nota fiscal para fins de pagamento e cobrança do ICMS, por exemplo. Se as indústrias, no âmbito da Receita Federal, declararam o que fabricaram e venderam para fins de cobrança do IPI. Se as pessoas físicas e jurídicas declararam sua renda para fins de cobrança do imposto de renda. Ou seja, essa atividade administrativa plenamente vinculada é o que possibilita a cobrança do tributo. Professor, e se a pessoa não paga mediante essa atividade administrativa plenamente vinculada? Bom, daí tem o recurso do Poder Judiciário. Aí a União, os estados e municípios propõem o quê? Uma ação de execução fiscal para cobrar judicialmente essa dívida, requerer judicialmente esse crédito. O contribuinte tem uma dívida, tem um débito. O Estado tem um crédito para receber. E esse crédito, ele pode ser tributário, que é o que nós estamos estudando, mas ele pode também ser um outro crédito que não tributário. Fruto de um contrato, por exemplo, qualquer, né? Vamos supor que o Estado tem um prédio alugado para alguém, a pessoa não paga o aluguel, vai ser executada, né? E essa dívida, esse débito dessa pessoa vai ser executado porque há um crédito a ser recebido pelo Estado, o Estado também utilizará do mesmo instrumento, cobrança administrativa inicialmente, cobrança judicial num momento. Essa cobrança judicial é a execução fiscal. E aí existe uma lei, que é a 6.830, de 1980, Lei 6.830 de 1980, que estabelece o regramento, o processo e os procedimentos adequados para a execução fiscal acontecer, chamado LEF, Lei de Execução Fiscal. Bom, dito isto inicialmente, né, eu faço essa ressalva para iniciar efetivamente o conteúdo dessa unidade 2 da nossa disciplina. E aí pergunto para vocês que estão ao vivo aí, se vocês entenderam esse sistema tributário nacional, como é que ele foi montado dentro do Brasil para que o Estado possa cobrar os seus tributos. Então, houve uma formação de um conjunto de leis, né, no mínimo 3 espécies legislativas: Constituição, Lei Complementar e leis ordinárias, né, que instituem os tributos. A Lei Complementar define as regras gerais da tributação e a Constituição determina as competências. Você sabe que a Constituição diz quais são os impostos da União, no artigo 153, quais são os impostos de competência dos estados, no artigo 155, e diz quais são os impostos, a espécie de impostos municipais, no artigo 156. Também o artigo 149 diz que só a União tem o direito de cobrar as contribuições sociais. Então, contribuições sociais é da União, exceto as contribuições sociais previdenciárias de servidores públicos municipais e estaduais.
e também as contribuições, que são as contribuições previdenciárias municipais e também as contribuições de melhoria, né, que todos os municípios, estados e a União também podem cobrar. Eu faço essa aproximação inicial para deixar um pouco mais claro toda essa visão, né, para deixar um pouco mais clarividente todo esse processo. Então, vejam que nós temos uma estruturação tributária no Brasil que a gente chama de sistema tributário. Sistema tributário. Por que sistema? Porque é um conjunto, né? Não é uma unidade, é um conjunto de, no mínimo, 3 leis. A lei maior, que é a Constituição, a lei complementar, que é o Código Tributário, ou os códigos tributários. No município tem que ter o Código Tributário Municipal, no Estado tem que ter o Código Tributário Estadual, e as leis que instituem os tributos efetivamente. Então, esse sistema integrado de leis é que possibilita que o Estado brasileiro possa exigir, possa cobrar administrativamente os tributos. E permite, num segundo momento, caso não seja feito o pagamento via cobrança administrativa, que seja feita a cobrança via judicial, através da lei de execução fiscal, que é uma lei tipo um código de processo em miniatura para ser aplicado apenas na execução dos créditos, na cobrança dos créditos que o Estado tem em relação às pessoas. Pergunto se está tudo claro até aqui. É importante sempre relembrar, né? Relembrar essa definição do que é tributo, né? Porque veja que a definição de tributo não está na Constituição. Ele foi remetido, essa definição, esse conceito de tributo, para o Código Tributário Nacional. Como o Código Tributário Nacional é de 1966, eles poderiam ter copiado e colado, né, do Código Tributário e colocado na Constituição o que é um tributo. Seria o mais adequado, né? Na Constituição, quando começasse a falar, lá no artigo 145, em tributos, o certo seria definir o que é um tributo. Certo? Professor, por que multa de trânsito não é tributo? Já que é uma prestação pecuniária compulsória. Porque é uma sanção de ato ilícito. E vejo que a definição do artigo 3º diz que tributo não é uma sanção de ato ilícito. Então, sempre que tu pague, que tu venha pagar alguma coisa para o Estado que seja sanção de ato ilícito, isso não é considerado ou classificado como tributo. Certo? O tributo é algo que tu faz em decorrência disso, tu vai pagar, que são os impostos, ou é algo que o Estado faz para ti e tu vai pagar através das taxas. Então, aí vem as duas diferenças. Impostos, eu faço, eu pago. Eu compro um imóvel, eu pago ITBI. Eu compro um veículo, eu pago IPVA. Eu trabalho e tenho renda, eu pago imposto de renda. Isso é a característica principal do imposto, que é uma espécie tributária. Eu faço, eu pago. As taxas é o inverso. O Estado faz, necessariamente ele tem que fazer alguma coisa, ele recolhe o lixo e me cobra uma taxa de lixo. Ele me fornece luz, me cobra uma taxa de luz. Então, as taxas, o Estado faz alguma coisa e que eu tenha que compulsoriamente utilizar aquela coisa. Professor, então, aquilo que eu pago quando eu entro no ônibus, eu não sou obrigado a andar de ônibus. Então, aquilo que eu pago quando eu ando de ônibus, que é um serviço prestado pelo Estado, não é tributo? Não, aquilo é uma tarifa, não é uma taxa, porque como não é compulsório andar de ônibus, não é compulsório pagar o ônibus. As taxas se revestem da compulsoriedade. Tem que haver necessidade de utilização obrigatória para que seja considerado um tributo. Até porque a própria definição do tributo diz que é uma prestação pecuniária compulsória. Ou seja, ninguém escapa, né, do pagamento. Não é uma opção utilizar ou não o serviço, é um serviço que é obrigatório a utilização. Ninguém pode recolher lixo e jogar em qualquer lugar, tem que entregar para o município. Então, o município tem direito a cobrar uma taxa de lixo, certo? Por quê? Porque é obrigatório a utilização desse serviço do lixo. Já andar de ônibus, como tu não tem obrigação de andar de ônibus, tu tem o teu carro, tu tem a tua moto, tu quer andar a pé, o fato de tu utilizar é uma opção, não compulsória, sim uma opção. Logo, aquilo que tu paga para andar de ônibus para o município é uma tarifa, não uma taxa. Tarifa não é tributo.
Tarifa é igual a preço público, é um preço que tu paga por um serviço público que não é compulsório ser utilizado. Tem que fazer essas diferenças, vocês têm que ter muito claro isso. Ah, professor, é tão difícil tributação. Não, não é muito fácil. São definições muito diretas, né? Fáceis de ser entendidas. Então, vamos iniciar aqui agora. Já temos um quórum bastante elevado aqui da turma. Vamos iniciar. Eu vou colocar aqui os slides desse material que eu já forneci para vocês lá no primeiro dia de aula. Até vou conferir se está aqui. Ó, quer ver? Ó, tá aqui. Aqui está o material didático. Será que está aqui? Não tá. Tá aqui, ó. Estou olhando aqui na página, está o direito tributário unidade 2 e direito tributário unidade 3. Estão disponíveis os slides da unidade 1, 2 e 3. Então, vocês já têm acesso, ok? Bom, vamos abrir aqui, eu vou compartilhar o arquivo da unidade 2, e aí eu saio dessa tela principal e fico na tela pequena aqui ao lado, para a gente ficar se enxergando. Então, essa unidade 2 nós vamos trabalhar o processo administrativo tributário. E aí eu tenho uma definição bastante tranquila aqui, que é uma definição do nosso advogado amigo Kiyoshi Harada, um advogado de São Paulo. O Kiyoshi Harada diz o seguinte: primeiro, antes de falar do processo administrativo tributário, nós temos que entender o que é administração tributária. Professor, a administração tributária é aquilo que a Receita Federal faz? É aquilo que a Receita Estadual, lá no Rio Grande do Sul até chamava exatoria estadual, aqui chama Secretaria da Fazenda, é aquilo que essa Secretaria da Fazenda do município faz? É, exatamente isso. Então, veja, a administração tributária é a atividade do poder público voltada à fiscalização e à arrecadação tributária. Olha só, a administração tributária é a atividade do poder público, leia-se União, Estados e Municípios, voltada à fiscalização e à arrecadação tributária. Então, esses dois itens, fiscalização e arrecadação, é o trabalho da administração tributária. Professor, então se eu lhe perguntar, para que serve a Receita Federal do Brasil, eu respondo diretamente, fiscalizar e arrecadar os tributos. Por que isso? Porque essa administração tributária, que é essa atividade exercida pelo poder público de fiscalização e arrecadação, é aquela última parte da definição de tributo que eu falei para vocês no início, do artigo 3º, quando fala ali cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa atividade administrativa é exercida pela administração tributária. Leia-se aqui Receita Federal, leia-se aqui Receita Estadual, leia-se aqui os órgãos da Receita Municipal. Então, aquele órgão estruturado dentro do município, dentro dos estados, dentro da União, que é a Receita Federal, no caso da União é a que mais a gente conhece. A Receita Federal é essa administração tributária que exerce o papel e o dever de fiscalizar para arrecadar, para cobrar administrativamente. Então, como é um trabalho administrativo, ela faz parte dos órgãos da administração tributária. Professor, o município que eu moro, um município pequeno, não tem lá o cargo de fiscal de tributo, não tem cargo de auditor fiscal para lançar o tributo, não tem ninguém para fiscalizar, não tem ninguém para lançar. Tá aí, como é que o secretário da Fazenda vai trabalhar? Como é que ele vai cobrar o ISS do município? Como é que ele vai lançar o IPTU todo ano? Como é que ele vai cobrar as taxas dos serviços exercidos pelo município? Ou seja, ele vai ficar à mercê do pagamento espontâneo das pessoas? As pessoas são tão caridosas a ponto de pagar espontaneamente os tributos? Não, não são. Então tem que montar uma estrutura administrativa, tem que criar cargos no âmbito do município, no âmbito do Estado, no âmbito da União, e vejo que a União já tem uma estrutura muito bem definida, que é os órgãos da Receita Federal, que hoje nós chamamos de super-receita, porque eles juntaram a Receita Federal com a Receita Previdenciária. Eram dois órgãos da administração tributária que viraram um só. Inclusive, eles ganharam aumento, por isso, porque eles passaram a ter que fiscalizar todos os tributos
que já fiscalizavam, mais o tributo chamado contribuição previdenciária, que é uma contribuição social previdenciária. Então, a Receita Federal era dividida em dois órgãos administrativos. Um órgão que cuidava dos tributos menos a contribuição previdenciária e um outro órgão administrativo tributário, que era o INSS, que tinha os seus auditores, seus fiscais. Eles juntaram esses dois grupos de fiscais e auditores fiscais por lei, isso foi definido em lei, na chamada Super Receita Federal. Então, a Super Receita Federal foi instituída em lei quando juntou a Receita Previdenciária com a Receita Federal. Quem for trabalhar com matéria tributária, né, na profissão de advogado, vai ter que entender o funcionamento da Receita Federal. Por quê? Porque os processos administrativos, eles são produzidos, né, eles são processados, né, os processos são processados, é uma redundância importante fazer, eles são processados dentro da Receita Federal se envolve tributos da União, e dentro da Receita Estadual se envolver tributos dos estados, e dentro da Receita Municipal, dos órgãos administrativos da Receita Municipal, os tributos que são de competência dos municípios. Então, o que faz a administração tributária? Lê-se Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal. Fiscaliza para melhor arrecadar. Então, a administração tributária é essa atividade administrativa plenamente vinculada, previsto no artigo 3º, que tem como incumbência, como missão institucional, a fiscalização e a arrecadação. O procedimento que objetiva verificar o cumprimento das obrigações tributárias é isso, é fiscalização, né? E aí, a prática de atos de fiscalização, atos de auditoria fiscal, são decorrentes dessa atribuição dada, então, a esses órgãos da administração tributária. Então, vejam que dois são os papéis principais, seriam as duas competências ou as duas finalidades da Receita Federal, da Receita Estadual e da Receita Municipal: fiscalização e arrecadação. Por quê? Porque com isso eles conseguem cumprir com aquela determinação posta no artigo 3º que eu interpretei para vocês aqui de forma clara, que está posto no Código Tributário Nacional. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao definir o que seja tributo, ele diz que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, mas que deve ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada a quem? Ao servidor público, seja ele fiscal, seja ele auditor fiscal. Ok? Então, esse procedimento que objetiva verificar a existência das obrigações tributárias tem como finalidade final, outra redundância importante, a arrecadação. Por que o fiscal da Receita Federal analisa as declarações de imposto de renda? Para saber se tu declarou corretamente, para saber se tu entregou as informações corretas, tu não omitiu informação sobre a tua renda. Porque se tu omitiu informação sobre a tua renda, o teu intuito é pagar menos imposto de renda. Então, a Receita Federal tem a malha fina, que eles chamam, né, que é um apelido dado a essa função de análise do imposto de renda. Quando tu cai na tal malha fina é porque tu foi pego numa fiscalização tributária que buscava informações corretas. Se tu omitiu uma informação, além de tu ter cometido um crime, como nós já vimos até agora, o crime de omissão de informação, ou prestação de informação falsa, é um dos crimes mais importantes previstos na lei dos crimes tributários. Se tu presta informação falsa, o que a Receita Federal faz? Ela te fiscaliza, o que possibilita ela a arrecadação maior do que já aconteceu. Professor, tenho salário que eu declarei, mas eu tenho aluguel, e o aluguel eu não declarei. Só que o meu inquilino declarou que pagou. A Receita Federal, ela cruza essas informações, cruza as informações prestadas pelo teu inquilino e apura na malha fina, te pega na malha fina e diz assim: meu amigo, explique aqui por que tu não declarou essa renda fruto dos teus aluguéis, já que alguém lá, CPF tal, disse que te pagou. Então, tu omitiu informação dessa renda aluguel. É esse o trabalho, em suma, pessoal, da fiscalização tributária.
com vistas ao quê? A arrecadação tributária, certo? Então, a prática dos atos, que os atos tendentes a deflagrar a cobrança coativa e expedir certidões de situação fiscal das pessoas, certidão debitativa, certidão negativa, certidão positiva, no fundo é o trabalho da administração tributária. Quando eu digo administração tributária, repito, leia-se Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal. Então, esse trabalho voltado à fiscalização e à arrecadação tributária e também emissão de certidões é o trabalho da Receita Federal, é o trabalho da Receita Estadual, é o trabalho das receitas municipais. Então, se eu fizer concurso aqui em Balneário, o dia que tiver para ser fiscal de tributos, eu vou fazer isso, fiscalização tributária? Sim, provavelmente vai fiscalizar a construção civil, que é a que mais paga ISS, Imposto sobre Serviço, porque é a que mais presta serviço. Você vai fiscalizar as imobiliárias, você vai fiscalizar os hotéis, você vai fiscalizar as empresas que produzem serviço e que precisam declarar. Se essas empresas não declaram o seu faturamento, é impossível cobrar corretamente o tributo. Então, o trabalho da administração tributária, essa atividade plenamente vinculada ao teu cargo, é que te possibilita e te cacifa para que tu possa fiscalizar e lançar o tributo devido. Caso a pessoa não faça isso corretamente, é tu que vai fazer como servidor público essa fiscalização e esse lançamento do valor devido para fins de arrecadação. Então, aqui, na definição do que é a charada, ele diz que a administração tributária pratica alguns procedimentos que somados formam um processo administrativo, né, com o objetivo de fiscalização, cobrança administrativa. Aqui no item 2 nós temos cobrança judicial, que é um segundo momento. Se não conseguir cobrar administrativamente, tem que passar isso para o órgão, no caso da União, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai proceder à cobrança judicial. No âmbito dos municípios, nós temos as Procuradorias Gerais dos municípios que fazem essa cobrança. E agora, em Santa Catarina, nós temos uma central de execução fiscal, que é um procedimento aí judiciário. Aqui nós estamos falando de processo administrativo ainda, né, que seria, então, esse procedimento para verificar as obrigações tributárias das pessoas, certo? Bom, o que busca a administração tributária? Leia-se Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, através desse processo. Ele busca o direito ao tributo em si, que é o direito material ao tributo, certo? Então, se aplica um procedimento administrativo que compõe um processo para cobrar o direito que o Estado tem ao tributo, ao dinheiro oriundo do tributo, que é um direito material. Então, tem que haver um processo para alcançar esse direito material. A matéria é o dinheiro oriundo da tributação. Mas para alcançar essa matéria, esse direito material, é necessário, então, um processo administrativo que começa pela fiscalização e depois passa para a cobrança efetiva dos devedores. Então, o processo administrativo tributário, ele é feito, ele é organizado por essa administração tributária, nacional, estadual ou municipal. Com que intuito a administração tributária trabalha? Qual o intuito da administração tributária? Buscar efetivamente a arrecadação tributária, que é o direito material. Então, se existe uma lei dizendo que quem presta um serviço deve pagar imposto sobre serviço, a lei está posta, né? Formalmente está instituído o tributo. Agora, a pessoa esconde que prestou serviço, esconde que recebeu o pagamento do tributo, do serviço, para fugir do pagamento do tributo. Então, esse direito que seria do município arrecadar o imposto sobre serviço, ele está se perdendo, e com o tempo, inclusive, ele vai se perder pela decadência ou pela prescrição. Então, a administração tributária tem que agir rapidamente, dentro de um prazo determinado em lei, que é o prazo da decadência, para buscar efetivamente esse direito material. Então, o direito material ao tributo, ele é buscado mediante a aplicação de um processo administrativo fiscal. Quando a gente fala em processo administrativo fiscal, a gente está falando, então, em fiscalização.
Professor, então, a administração tributária, leia-se Receita Federal, ela tem como missão número um, a fiscalização. Ok? Ok. Certo? Então, esses procedimentos administrativos, eles podem ser resumidos facilmente. Fiscalizar e cobrar. Para isso servem as administrações tributárias. As administrações tributárias é um conjunto de pessoas que passam em concurso público e montam uma equipe, certo? Essa equipe chama-se Receita Federal, é um órgão do governo federal, do Poder Executivo Federal, então está dentro do Poder Executivo Federal, para cumprir com aquela obrigação da cobrança administrativa plenamente vinculada. Ou seja, esses órgãos da administração tributária são cargos que são ocupados por pessoas que exercem o poder de fiscalização e cobrança dos tributos. Então, esse processo administrativo fiscal, ele é o meio pela qual esses fiscais vão exercer a sua função. O processo administrativo fiscal é o processo para a fiscalização, é o processo para a cobrança do tributo, que se inicia a fiscalização e depois pela notificação do devedor para que ele faça o pagamento. Então, se tu fizer concurso para auditor fiscal ou fiscal de tributo, tu vai fazer o quê? Tu vai ir até a empresa, fiscalizar. Se tu detectar que houve uma prestação de informação falsa, tu vai então detectar essa diferença de informação, vai lançar o tributo e vai notificar a empresa para que ela faça o recolhimento adequado legal do tributo, certo? Então, isso é o processo. O processo administrativo fiscal, ele se inicia pela fiscalização efetivamente, pode hoje ser pela internet, né? Porque como tudo está informatizado, até essa fiscalização se dá mais hoje pela internet do que fisicamente. Mas, num tempo atrás, muito recente, os fiscais tinham que ir até a empresa, olhar os livros contábeis, olhar as notas fiscais, os blocos de nota, tentar estabelecer por arbitramento ou por estimativa o que a empresa estava vendendo, porque a empresa escondia o fato gerador do tributo, escondia que vendeu, que fabricou, para não pagar o imposto. E o fiscal, então, tinha que ir até a empresa, né? Ele fazia o procedimento administrativo acontecer dentro da própria empresa. E ele tem o direito de entrar na empresa, né? O Código Tributário Nacional estabelece essas regras gerais que permitem ao fiscal e ao auditor fiscal adentrar nas empresas e fiscalizar tudo que for ligado especificamente à questão tributária. Então, nós temos que conceituar um pouco aqui o processo administrativo da natureza e também quais são as espécies de processos administrativos que estão disponíveis hoje no Brasil. Ok? Então, vamos indo aqui nos slides e eu vou falando para vocês. Olha só. Os processos administrativos tributários no Brasil hoje, eles são divididos em 5 espécies. 5 espécies de processos administrativos tributários. A letra A aqui, que está na tela, fala em determinação e exigência do crédito tributário. O que é determinar e exigir o crédito tributário? Significa fiscalizar e lançar o tributo notificando a pessoa para pagar. É isso que está dito aqui. Determinação e exigência do crédito nada mais é, falando de forma muito clara, é a fiscalização para descobrir se a pessoa declarou corretamente a sua movimento financeiro, as suas vendas, seu serviço, para fins de exigir o pagamento desse crédito. Vejam, o Estado é o sujeito ativo, ele tem um crédito a receber, fruto da tributação. O contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, o sujeito passivo da obrigação é aquele que deve efetivamente entregar parte do seu patrimônio ao Estado. Isso é tributação. Tributação nada mais é, pessoal, eu tenho que lembrar vocês disso. A tributação nada mais é do que entregue parte do seu patrimônio para o Estado. É isso que é tributação. Professor, eu recebi 100 mil de salário ano passado, por que eu tenho que pagar 27,5% para o Estado? Porque tu tem que colaborar com o funcionamento do Estado, filho. Tu tem que fazer com que o Estado, tu tem que possibilitar o funcionamento do Estado. É o Estado que produz energia elétrica, estradas, rodovias, saúde pública, infraestrutura, etc. Então,
Então, tu tem que colaborar com a existência do Estado. Então, essa figura estatal, a figura do Estado, é uma criação humana. E logo, se tu tiver que viver num mundo de sociedade, no mundo social, a figura do Estado é uma criação humana que precisa ser sustentada. Então, quando tu entrega parte do teu patrimônio para o Estado, tu está ajudando a fomentar a existência dessa figura estatal. Então, o Estado, ele criou mecanismos de arrecadação para poder funcionar, e isso se chama de tributação. Tributação nada mais é do que um meio para arrecadação e para possibilitar o funcionamento do Estado. Então, quando há uma organização administrativa dentro do Estado para fazer a fiscalização e a cobrança do tributo, é o que nós chamamos de determinação e exigência dos créditos tributários. Então, o primeiro processo, que é o processo de determinação e exigência do crédito tributário, nós temos inclusive um decreto-lei 70235 de 1973, parece, acho que é 73. Esse decreto é que regulamenta como vai funcionar a Receita Federal para determinar e exigir o pagamento dos tributos, que é esse processo ligado à Receita Federal. Da letra B, C, D e E, ou seja, da letra B em diante, nós temos os processos administrativos tributários de interesse do contribuinte. Preste atenção. O processo de determinação e exigência do crédito, letra A, é o processo de interesse do fisco, interesse do Estado, interesse da União, dos Estados e dos municípios. Então, a União, Estados e municípios montarão uma equipe, que a gente chama de administração tributária, para fiscalizar, que significa determinar e exigir o pagamento do crédito tributário. Esse processo de determinação e exigência do crédito é um processo ligado à figura do Estado. O Estado tem interesse nesse processo. Os contribuintes não têm interesse nesse processo, eles são vítimas desse processo, eles são os processados nesse processo. Já a consulta, a repetição de indébito, o parcelamento dos débitos e o reconhecimento de alguns direitos que os contribuintes têm em relação ao Estado, como imunidades, isenções, etc., são processos que vão ser produzidos, vão ser iniciados por interesse dos contribuintes. Então, de 5 espécies de processos administrativos que nós temos, 4 são de interesse dos contribuintes e apenas um, é de interesse da administração pública, que é o que mais acontece, que é o da fiscalização e exigência do pagamento dos tributos propriamente dito. Então, repetindo o que já foi dito várias vezes, o processo é um movimento, ir para frente. O processo administrativo fiscal é um movimento de fiscalização para a cobrança do tributo. Por isso que processo vem de procedere, de ir para frente, de ir adiante. Assim como um processo judicial tem início, meio e fim, petição inicial, contestação, produção de provas e sentença, e isso é um processo, são vários passos, ou seja, vários procedimentos que compõem um todo, que é o processo, isso como se fosse, eu até simbolizei aqui no slide uma engrenagem. Então, nessa engrenagem processual nós temos um início, um meio e um fim. Então, nós temos uma iniciação do processo, um conhecimento acerca do processo e uma decisão final dada ao processo. Então, processo é um movimento, e a vida toda da gente é um processo, tudo que a gente faz está dentro de um processo, algo natural isso, Tu acorda de manhã, tu tem que levantar, tomar banho, escovar os dentes, tomar café, pegar o carro, sair de casa e trabalhar, isso é um processo. São passos que tu dá durante o dia em função da tua vida. Assim é a administração tributária. Ela adota um processo, ou seja, uma série de procedimentos para determinar e exigir o pagamento do tributo. Por isso que o processo administrativo tributário de origem do fisco é a determinação e a exigência do tributo. Determinação, leia-se fiscalização. Cobrança do tributo, exigência ou cobrança do tributo, é a mesma coisa, é notificar a pessoa para que ela venha pagar o tributo administrativamente. A administração tributária tem um conceito operacional legal, que a gente chama. O artigo 194 do CTN, ele fala, que a administração tributária é um conjunto de órgãos públicos com a incumbência da aplicação da legislação tributária,
né, e verificar a correção de sua aplicação por parte de terceiros. Então, o conjunto de órgãos públicos que aplicam a legislação, as leis tributárias, né, na fiscalização e na cobrança dos tributos, é o que a gente chama de administração tributária. E esse conceito está previsto em lei, por isso que a gente chama de conceito operacional legal. Quem quiser ler, então, está lá no artigo 194 do CTN. Vamos ver se tem algum recado aqui. Por que tu não abriu uma empresa unipessoal? Não entendi o que o Eduardo quis dizer aqui. Senta aqui que eu te ensino, advogado. Bom dia, professor Tudor. Não entendi aqui a participação do Eduardo. Para quem que ele está comentando? Acho que ele errou aqui, né? Bom, vamos lá. Então, a administração tributária é o conjunto de órgãos públicos, leia-se Receita Federal, Receita Estadual e as receitas municipais, com a incumbência de aplicar corretamente, né, a legislação tributária. Então, vejam, o que eu falei no início, nós temos a Constituição, nós temos a lei complementar, que é o Código Tributário, e a instituição dos tributos por lei ordinária. O processo administrativo tributário, que é decorrente dessa organização administrativa tributária, tem a incumbência de aplicar essas leis de forma correta, com o intuito de cobrança tributária, no intuito de arrecadação. Então, o que envolve, na prática, a administração tributária? O que faz a Receita Federal, pessoal? Fiscaliza para possibilitar a arrecadação administrativa ou uma cobrança futura no âmbito judicial. Então, o trabalho, a função, o objetivo, né, que envolve o trabalho em si da administração tributária, leia-se aí Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, efetivamente é o de fiscalização para possibilitar a arrecadação. Então, quando eu disse lá que no artigo 3º que os tributos serão cobrados mediante atividade administrativa, quem é que faz essa atividade administrativa? Os órgãos da administração tributária. São os órgãos criados por lei, dentro da estrutura administrativa do Poder Executivo, com cargos criados por lei, com seus vencimentos definidos, com plano de carreira dos seus membros, que são os fiscais, os auditores fiscais, os agentes administrativos, ou seja, cada município, cada estado tem a sua organização administrativa tributária. Então, tem um conjunto de cargos, né, que foram criados para isso. O que o Eduardo quer falar aqui? Pode falar, Eduardo, não tem problema. Bom, desculpa, professor, eu fui pegar um café na cozinha bem na hora que você comentou, a Bárbara me avisou no WhatsApp aqui. Aí, o que eu estava comentando era acerca da tributação, quando você falou, o fulano de tal ganhou 100 mil reais de salário e teve que pagar 27,5, né? E aí eu fiz a piada ali do advogado que, é claro, né, depende do tipo de serviço que você presta, né? Você tem a possibilidade de abrir uma empresa unipessoal e prestar serviço para essa empresa, né? Uhum. E aí, só para ensejar e trazer um caso prático, né, uma coisa que eu não tinha visto, estou praticamente 1 ano no Ministério Público, e faz umas 2 semanas que eu fiz uma denúncia acerca de uma evasão de tributos, né? E o crime foi cometido da seguinte forma: era um diretor de uma empresa, ganhava muito bem, né? O salário dele era excelente, quase 50 mil reais. E aí ele tinha participação nos lucros também, correto? Sim. E aí o que acontece? Essas participações do lucro, a empresa, inclusive eu não vou comentar o nome da empresa, mas é uma empresa grande aqui da região, e ela, ao invés de pagar na folha de pagamento, né, ela estava emitindo nota de serviço para o diretor. Exatamente. É isso, para reduzir a carga tributária, né? E ele tinha uma empresa e prestava serviço, ou seja, ele trabalhava na empresa, né? Ele era continuou sendo diretor e empregado. Exatamente. Ele poderia, na minha opinião, né, não sei, aí eu até perguntou ao professor, né, qual seria a possibilidade, né? Ele poderia o quê? Ter feito um acordo com a empresa, né? Saído da empresa, entre aspas, né, e ter constituído a empresa e prestar os serviços que ele trabalhava, não? Mas ele continuava com carteira assinada na empresa? Então, nesse caso, ele continuou com carteira assinada. Esse foi o erro, né? Esse foi o erro que ele cometeu, entendeu?
há indícios de denúncia acerca disso que as televisões brasileiras, aí Rede Globo, Record, sei lá, SBT, elas fazem isso, elas demitem o artista para que ele não receba como salário, e aí importaria pagar aí 27,5%, né, que é o teto do imposto de renda. E esses artistas montam uma empresa de eventos, né, e passam a ser contratado a empresa de eventos do artista. No fundo, a empresa é o artista, só é o artista. E aí ele passa a prestar um serviço de forma empresarial para a televisão, e aí eles pagam para ele um valor cujo a tributação é menor, né? Eu vou te dar um exemplo, nós advogados, né? Se tu for advogar de forma isolada, a cada cliente que tu recebe pagamento de honorários, tu tem que declarar no teu imposto de renda como renda tributável. E aí tu vai pagar os tetos definidos pela lei do imposto de renda. Então, se tu ganhar aí um valor anual de mais, sei lá, acho que é 28, 30 mil reais, né, que é o teto de isenção do imposto de renda, tu vai incidir sobre o teu salário, sobre os teus honorários, que seria o teu salário, o valor desse teto. Se tu montar uma sociedade de advogados, 2, 3 advogados, tu vai adotar o sistema do Simples Nacional, né? E aí o tributo vai para 6, 7, 8%, depende da arrecadação, do faturamento bruto dessa sociedade de advogados. E aí tu, depois de 2, 3 meses, tu pega esse valor e rateia entre os sócios do escritório de advogado, e esse rateio no Brasil não tem tributação, é isento e não tributável. Então lá no imposto de renda tu vai declarar os dividendos, né? A distribuição de lucro. isso, Mas distribuição de aí, lucro. voltando ali naquele assunto do que o professor falou dos atores da Globo, né? É Sim, praticamente uma pejotização inversa contra o Estado, né? Porque a sim, gente tem a caracterização da pejotização no ambiente trabalhista, quando uma empresa, né, ela demite um funcionário e contrata ele como pessoa jurídica depois, né, que é a pejotização. Mas isso, a gente tem o inverso, que é contra o Estado, né? Legal, isso, bacana. Obrigado. Eu é sei que isso aí. perdi um pouquinho aí do assunto que o professor estava falando, te peço desculpa, mas é sempre bom discutir sobre essas coisas diferentes. Não, Eu não, acho que é o que tranquilo. ocorre na prática mesmo, né? É isso, no mundo prático é isso. Então, o que que Porque acontece? o advogado que ele é tributarista, né? O cliente ele vai te procurar para isso, né? Ele quer Sim, conselho fiscal, né? Ele quer que você seja contador e advogado, né? e oriente ele a pagar menos, né? Exatamente. Ele quer pagar menos para o Estado, né? Esse presidente dos Estados Unidos, ele diz que como ele usou a lei para pagar menos imposto lá nos Estados Unidos, ele pagou muito pouco imposto, ele ficou milionário porque pagou pouco imposto. No caso, imposto, ele quis dizer tributo, né? Assim, de forma genérica, mas imposto é uma espécie tributária, mas o senso comum chama tudo de imposto, mas no fundo o imposto é só uma das espécies. Algumas pessoas que são bem orientadas por advogados e contadores pagam menos, porque fazem essa lógica. Eu tive cliente que tinha uma empresa grande, que estava estourando o limite de microempresa, né, do faturamento de microempresa, e eu sugeri ele, porque era uma empresa que tinha 2 ramos bem definidos, ele fabricava remédios e fabricava fitoterápicos na mesma empresa. E o faturamento dele tinha estourado já o limite da microempresa. Então, todas as taxas que ele pagava para a Anvisa para fabricar esses produtos eram muito altas quando ele deixou de ser microempresa. Aí eu disse, cara, divide a tua empresa em duas, coloque em 2 endereços separados e tu vai ter 2 microempresas. Então, 2 microempresas pagam bem menos do que uma empresa grande ou uma empresa de grande porte, porque a tributação aumenta radicalmente. Então, ele de fato abriu um outro CNPJ, dividiu a empresa em 2 setores, fez 2 administrações separadas, 2 endereços evidentemente separados, e gozou do benefício de ser uma microempresa durante alguns anos como proprietário. Claro que a lei diz que tu não pode ser proprietário com mais de 10% de duas microempresas, tu não pode ter mais de 10% nas duas.
Mas aí bota o nome da filha, bota o nome do filho, da mulher, sei lá, daí eles dividem a empresa em dois CNPJs diferentes e goza desse benefício de ainda permanecer com microempresa. É claro que a administração tributária tem o dever de fiscalizar isso, por isso que eu disse, quem envolve a administração tributária? Fiscalizar para ver se isso não é uma elisão fiscal, se isso não é um engodo. Se a empresa ficasse no mesmo local, com os mesmos funcionários, com a mesma direção, com os mesmos proprietários, aí claro que é um engodo. Aí o fiscal vai descaracterizar essa declaração, vai desconsiderar a declaração e vai lançar o tributo correto, como se uma empresa só fosse. Então, esse trabalho do advogado, pessoal, que a gente chama de planejamento tributário, é isso, certo? Alguns advogados se especializam em matéria tributária para fazer planejamento tributário. O que é planejamento tributário? É estudar a legislação para aconselhar os clientes a pagarem menos tributo. E isso é legal, isso não é ilegal, não é ilícito isso. Por quê? Porque se tu divide uma empresa em duas e as duas são efetivamente divididas, com endereços distintos, com sócios distintos, uma fabrica remédio, outra fabrica fitoterápico, tudo certo. Não haverá uma desconsideração dessa separação. E aí as duas empresas vão ser autônomas e pagarão menos tributo que se elas fossem juntas no mesmo CNPJ. Então isso acontece muito, certo? Esse planejamento. E isso é importante. Quem consegue fazer um planejamento? Aquele que conhece a legislação em profundidade. Se a pessoa não conhece a legislação tributária, ela não consegue fazer isso. Às vezes, alguns contadores sabem mais que os advogados fazer isso. Alguns não, mas tem alguns contadores assim estudiosos, né? Inclusive alguns contadores agora eles cursam aí administração de empresa, depois eles fazem direito. Tem gente que tem 3 faculdades já. Ele junta o conhecimento contábil com o conhecimento jurídico da tributação e consegue resolver problemas bastante interessantes. Então aqui eu fiz, meu contador é perito judicial e fez direito agora também, exatamente. Tem contadores aí em Itajaí, em Balneário, são feras, os caras conhecem. Até porque, além de contadores, eles cursaram o curso de Direito e se aprofundaram na matéria tributária. Então, eles conseguem que a fiscalização tributária feita pela administração tributária estatal não alcance, né, isso de forma legal, os clientes dele na fúria arrecadadora que a legislação prevê. Então, enquanto eu era advogado e trabalhava sozinho, eu pagava 27,5% do meus honorários. Agora que eu me juntei com 2 advogados, a gente continua trabalhando igual, né, no mesmo endereço, inclusive, né, só que montamos uma sociedade de advogados e aí a OAB conseguiu que a gente fosse classificado como simples, né, pertencesse ao Simples Nacional, e aí a alíquota dos honorários baixa, porque aí os honorários não são pagos para a pessoa física, são pagos para a empresa que emite nota fiscal, e aí entra no cálculo do Simples Nacional e a gente paga menos tributo. Apenas tem que fazer, claro, a divisão de lucro como dividendos da empresa, né? Alguns candidatos, pessoal, a presidente da República, aí na última eleição, falavam muito nisso, né? Eu não me lembro se era o Ciro Gomes que falava muito, que diz, olha, nos Estados Unidos existe uma tributação acerca dos dividendos, né? Então, lá a fiscalização é muito intensa nessa parte da divisão de lucro das empresas. No Brasil, como não há tributação na divisão de lucro das empresas, a pessoa não paga, né? Então, seria mais uma fonte de renda, né? Mas que atingiria os empresários, né? Então, não sei se passa isso no Congresso, essa alteração, porque normalmente os membros do Congresso Nacional são empresários, então eles preferem que fique assim, do jeito que está, né? Então, eu lembro que esse candidato falou nisso na época. Outros candidatos falaram também, né? Alguns que defendem isso, né? Agora o governo parece que está falando, o governo atual está falando também nisso, na possibilidade de incluir, né, uma cobrança sobre a divisão de lucro das empresas, etc. E tal. É a parte legal que precisa ser solucionada, né? Fuga de capital intenso, né? No fim,
No fim, tu cobra esse tributo como se fosse pagar um imposto de renda de forma cheia do consumidor final e na hora de pagar tu entra no Simples e paga bem menos até do que tu cobrou da pessoa. Então, isso nos países desenvolvidos existe cobrança sobre dividendo de lucro, sim. E aí a pessoa não tem como fugir, né? Ela sendo pessoa física ou jurídica, ela vai pagar como se renda fosse, né? Eu não sei, hoje a carga tributária já está um pouco ruim, já está um pouco alta e, como diz o Eduardo aqui, não sei se isso é um momento também para, nessa pandemia, um desemprego, empresas quebrando, eu ainda estou aplicar mais essa cobrança, então não sei se é um momento adequado, né? Acho que teria que esperar um pouco para... Bom, o que envolve então a administração tributária? Fiscalização, arrecadação e cobrança. A fiscalização possibilita a arrecadação? Sim. No âmbito administrativo? Sim. Se a pessoa não paga, a pessoa é fiscalizada, é notificada para pagar e não faz o pagamento no prazo. Bom, daí o processo administrativo fiscal, ele continua, a pessoa é inscrita em dívida ativa, nós vamos falar isso mais à frente. O processo administrativo fiscal, então, inicia com a fiscalização, depois a notificação para que a pessoa venha pagar. Se a pessoa não paga, ela é incluída em dívida ativa, é emitida uma certidão de dívida ativa, e aí o processo administrativo se encerra e começa o processo judicial. Veja o que eu estou falando. O processo administrativo tributário se inicia com a fiscalização. Então, a pessoa sofre um auto de infração, uma apreensão de mercadoria, uma notificação de pagamento. Isso é o início do processo administrativo fiscal. Ou seja, fruto de uma fiscalização se inicia o processo administrativo fiscal, que a gente chama de PAF, Processo Administrativo Fiscal, PAF, certo? Então, eu vou colocar aqui a sigla, né, que é utilizado comumente pelos auditores e fiscais. O PAF, então, que é o Processo Administrativo Fiscal, se inicia com a visita da fiscalização, né, no estabelecimento e depois a notificação para a pessoa pagar, que é o que a gente chama de arrecadação. Tudo isso dentro de um devido processo legal administrativo, com ampla defesa, com direito à produção de prova, contraditória, etc. Como é um processo, precisa efetivamente respeitar esse procedimento. Se a pessoa é fiscalizada, é notificada para pagar e não paga, o processo administrativo se encerra, certo? Dizendo que a pessoa é devedora, e aí emite-se uma certidão dessa dívida ativa e se encaminha, então, para a Procuradoria do município, do Estado ou da Procuradoria da Fazenda Nacional, para que seja feita a cobrança judicial. Então, vejo que o processo administrativo tributário é um processo inicial, uma tentativa inicial de cobrança tributária, que depois pode resultar num processo judicial. Às vezes, o processo administrativo tributário, né, que é o trabalho da administração tributária, estadual, municipal ou federal, resulta no pagamento, né? Ele se encerra com o pagamento. Então, aquele crédito tributário que o Estado tem e fiscalizou, dizendo que tem esse crédito e notificou a pessoa, tentou arrecadar esse crédito, ele pode se encerrar no âmbito administrativo, desde que a pessoa salde o seu débito, né? Ou seja, entregue esse crédito para o Estado, e aí o tributo em si está extinto, né? O crédito tributário está extinto pelo pagamento. Bom, encerra-se aí o processo administrativo tributário. E depois só irá para o processo judicial caso não haja o pagamento buscado através do processo administrativo tributário. Bom, a administração tributária, leia-se aí Receita Federal, que é o que vocês mais têm em mente, né? Assim, é o que vocês mais conhecem, a Receita Federal, né? Mas sempre lembro, tem a Receita, cada estado tem um órgão da Receita Estadual e cada município tem o seu órgão da Receita Municipal, que a gente chama então de administração tributária. Essa administração tributária, ela passou a ser uma atividade essencial ao funcionamento do Estado. Por quê? Porque é ela que arrecada. Porque é ela que busca esse oxigênio para funcionar o Estado. Se o Estado não tem dinheiro, o Estado não funciona. Então, a administração tributária passou, depois da emenda constitucional 42, passou a ser considerada uma atividade essencial ao funcionamento do Estado.
certo? Então, lá no artigo 37, que trata da administração pública no Brasil, né, o artigo que, inclusive, no caput define os princípios da administração pública, no seu inciso 22, diz que as administrações tributárias da União, leia-se aí Receita Federal, as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, como atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Esse status de essencialidade é importante. Por quê? Porque tu tem que privilegiar, então, inclusive quanto à remuneração, né, quanto ao vencimento dos cargos na área tributária, eles precisam ser valorizados. Por quê? Porque são eles que fiscalizam e buscam a arrecadação tributária. São eles que apuram se há devedores ou não de tributos. Eles que apuram se há ou não crime tributário, né, no primeiro momento. Então, a essencialidade dessa administração tributária foi reconhecida na Constituição a partir da emenda 42. E, inclusive, né, foi dito aqui na própria Constituição que o Senado Federal terá uma missão, né, uma incumbência de avaliar periodicamente o funcionamento desse sistema tributário, que aí a gente fala em estrutura e componentes, e o desempenho dessas administrações tributárias. Então, está previsto na Constituição que a atividade ligada à fiscalização e arrecadação do tributo é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, ok? Ok. Então, se tiver processos administrativos pendentes de solução, resolva primeiro os processos tributários. A execução tributária também tem que ter privilégio, tem que ter preferência. Por quê? Porque sem arrecadação o próprio Estado deixa de funcionar. O Poder Judiciário pertence ao Estado, o Poder Legislativo pertence ao Estado, o Poder Executivo pertence ao Estado. São os órgãos que são o arcabouço, né, a coluna vertebral do Estado. Estes órgãos institucionais estatais são fomentados, alimentados pelo dinheiro dos tributos. Então, essa atividade administrativa de cobrança de tributo, que começa pela fiscalização e depois vem pela cobrança, eles têm que ser considerados atividades essenciais mesmo. Professor, se tiver que botar para a rua, se o prefeito está com um limite de gasto com o pessoal estourado, quais são os servidores que não serão atingidos por essa atitude de cortar, de demitir servidores para baixar a folha de pagamento? Não vão ser atingidos os servidores dessa área da administração tributária. Por quê? Porque como eles são considerados essenciais ao funcionamento do Estado, eles não podem ser atingidos por qualquer tipo de cerceamento de ação, demissão, etc. e tal. A não ser que cometam um crime grave e tal, contrário à administração pública, mas eles, exercendo normalmente as suas atividades, eles serão protegidos, né? Esses servidores que pertencem à administração tributária serão protegidos por essa previsão de essencialidade do artigo 37. Então, foram considerados, né, as administrações administrativas tributárias foram consideradas atividades essenciais. Então, tem que dar privilégios, tem que comprar veículos, tem que botar equipamento bom, tem que comprar computadores para que a Receita Federal funcione, tem que dar estrutura, certo? Vejam que não é o órgão policial que é essencial ao funcionamento do Estado, não é o Exército que é o órgão especial ao funcionamento do Estado. O órgão essencial para o funcionamento do Estado é os órgãos da administração tributária, que tem a incumbência de fiscalizar e cobrar o tributo propriamente dito. E aí, nesse mesmo artigo, foi previsto, então, né, que o Estado o Senado Federal tem que fiscalizar os municípios, os estados e a própria União quanto ao funcionamento correto dessas estruturas administrativas que nós temos aí. Então, aqui nós temos aqui um quadrinho, né, que diz que a administração tributária, que é a responsável pelo processo administrativo tributário de fiscalização e arrecadação, passou a ter status constitucional. Então, foi dado status constitucional à administração fazendária. E também, no inciso 18 do artigo 37, foi colocado, já desde 88, isso não é fruto de emenda, isso já está previsto desde 88, a precedência desses órgãos da administração tributária
dentre as suas áreas, aqui, como diz, de competência e jurisdição, sobre os demais setores administrativos. Vejam, sempre que tiver um processo administrativo disciplinar e um processo administrativo tributário, dê precedência aos processos administrativos tributários. Ou seja, a organização administrativa tributária tem que acontecer primeiro. Ela tem que andar primeiro, ela tem que ter privilégio. Por quê? Porque graças a esse processo administrativo tributário que pode possibilitar a arrecadação do tributo. Então, a atividade da administração tributária é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado e tem precedência sobre os demais órgãos da administração. Então, se não tiver dinheiro para comprar um carro, 2 carros, um para a Secretaria de Obras e uma para a Secretaria da Fazenda, ou que é o órgão da administração tributária no município, compra-se um carro para a administração tributária, porque com esse trabalho, esse veículo vai conseguir arrecadar para comprar outro veículo lá para a Secretaria de Obras. Eu estou dando esse exemplo para deixar mais claro para vocês que se houver necessidade de estruturação de algum órgão da administração pública, tem que dar precedência aos órgãos da administração tributária, porque é a galinha dos ovos de ouro, está ali. O Estado só vai funcionar se tiver dinheiro, o oxigênio do administrador público é o dinheiro, e o dinheiro nas administrações públicas vem da tributação. O país não tem doadores, não tem criança esperança que faça funcionar o município, não tem isso. As pessoas não são caridosas suficientemente para fazer funcionar o Estado sem tributação. Então, no Brasil, o Estado funciona basicamente fruto de uma fiscalização intensa e uma arrecadação intensa dos tributos, certo? Então, para que isso funcione, precisa dar a esse órgão, chamado de administração tributária, um status de essencialidade e também conferir a ele uma precedência sobre os demais setores da administração pública. Atividades, então, desses órgãos da administração tributária, já foi dito, eu estou repetindo aqui. Primeiro, fiscalização, que é o trabalho dos fiscais, arrecadação, que é a notificação e cobrança dos tributos já fiscalizados. Professor, a arrecadação é fruto de um processo de fiscalização, com certeza. Precisa primeiro fiscalizar para depois notificar a pessoa acerca do pagamento. Professor, mas se a minha empresa é organizada, eu já declarei que eu vendi tantas camisas, eu tenho uma loja de camisas, eu vendi tantas camisas, emiti nota fiscal e paguei. Bom, aí não precisa haver fiscalização, porque se todo mundo cumprisse com as suas obrigações tributárias, acessórias, que são as obrigações fora pagar o tributo, que são emissão de nota fiscal, declaração do correto, contábil, abertura da empresa de forma legal, isso tudo são obrigações tributárias acessórias. Se todo mundo cumprisse com as suas obrigações tributárias acessórias, a arrecadação, que é a obrigação tributária principal, seria normal, seria correta, seria perfeita. Acontece que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, elas tendem a esconder o fato gerador do tributo para fugir do pagamento. Então, há que funcionar, há que haver o pagamento da administração tributária. Então, a administração tributária fiscaliza, que é o trabalho dos fiscais, que trazem as informações para dentro da Receita, e aí dentro da Receita tem o auditor, e o auditor então confere esse trabalho do fiscal e lança o tributo propriamente dito. Lançando o tributo, notifica o devedor para que ele faça o pagamento. Hoje eles notificam por AR, né? A gente recebe um AR em casa ou na empresa, né? Notificação de cobrança do tributo devido e tal, vem lá uma notificação para que tu faça o pagamento. Mas como é que chegou essa notificação? Ela é fruto de um processo realizado por quem? Pelos órgãos da administração tributária. Então, a administração tributária fiscaliza, que é o fiscal, entrega para o auditor confere o trabalho do fiscal, audita o trabalho do fiscal, lança o tributo e manda um AR, uma notificação por AR. Ou convida a pessoa para comparecer junto à Receita Federal para prestar algum esclarecimento acerca dessa fiscalização. Se a pessoa deixa passar de pagamento desse tributo ao qual foi notificado, aí o auditor fiscal continua o processo administrativo fiscal e inscreve essa pessoa, depois de um tempo, em dívida ativa. Então, ele vai constar num rol de devedores.
Depois que ele consta no rol de devedores, a própria Receita Federal encaminha esse arquivo dos devedores inscritos em dívida ativa para a Procuradoria da Fazenda Nacional, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, PFN, ela faz o quê? A petição inicial para execução judicial do tributo devido. E aí é a cobrança judicial que se estabelece pela execução fiscal. Essa cobrança judicial já foge do processo administrativo, já é um processo judicial que nós vamos ver mais à frente. Bom, depois que essa pessoa é cobrada administrativamente, não deu resultado, e é cobrada judicialmente, ela também deixa de ter acesso à certidão negativa, passa a ter o quê? Uma certidão positiva, que diz o que ela está devendo para o fisco. A emissão de certidão negativa ou a emissão de certidão positiva, basicamente é o último papel ou última atividade que envolve a Receita Federal, Receita Estadual e Receita Municipal, ou administração tributária, como eu já disse, que seria, então, quase sinônimos, né? Então, a administração tributária é a Receita Federal, a administração tributária no âmbito do Estado é a Receita Estadual, a administração tributária, no caso do município, é a Receita Municipal. O Eduardo pergunta, dúvida acerca do refis? Pode perguntar. Professor, oi. quando o contribuinte, né, que ele está inscrito na dívida ativa da União, e aí é proposto um refis, né, a gente vê aí que o governo, ele tem o governo brasileiro tem essa metodologia, né, de fazer. Sim, todos. É normal isso, né? É. Eu escuto, é que eu trabalho nessa parte de finanças e economia, né? E eu escuto diariamente, né, de colegas empresariais que falam, não, vamos deixar o negócio aí cair no refis e a gente paga o refis. A minha pergunta é a seguinte, a partir do momento que o governo propõe o refis, você aceita, é daquela data do aceite do refis que você ganha aquela certidão negativa, positiva com os efeitos negativos? Deixa eu te explicar melhor. O teu conceito, a tua pergunta está certa, mas o conceito inicial está errado. O refis é um refinanciamento de dívida tributária ou não tributária, pode até envolver outras dívidas não tributárias também. Mas o refis, ele é fruto de uma lei. Então, o município que tem lá uma carteira de crédito tributário muito grande, e as pessoas estão reclamando que não tem dinheiro para pagar multa e juro, porque não pagaram o tributo, e aí impõe-se cobrança de correção monetária do tributo, multas e juro. Aí o valor do tributo em si fica muito alto. As pessoas que pagaram sem multas, sem juro e sem correção monetária, porque pagaram no prazo certo. As pessoas que não pagaram, elas devem aderir ao refis, certo? Não é a lei do refis que inclui as pessoas no parcelamento. A pessoa é que deve manifestar-se querendo participar do refis. Então, a lei autoriza, a lei vai para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa, se for um refis estadual, ou vai para o Congresso Nacional, se for um refis federal. O povo autoriza o gestor a dar um desconto de multa e juro caso a pessoa resolva pagar o tributo já atrasado, já devido. Então, se a pessoa pagar à vista, ela vai, depende da lei, né? Mas normalmente a lei vai prever, se tu pagar à vista o que tu deve, nós não vamos te cobrar multa nem juro, mas vamos te cobrar a correção monetária, porque a correção monetária tem obrigação de ser cobrado sempre, né? Porque passou muito tempo, né? O pagamento não foi feito no prazo certo, tem que corrigir monetariamente. É só a correção do valor original do tributo. Mas as multas e juros, que são sanções e que não são tributos, estas podem, no refis, serem relativizadas, ou seja, tu pode dar um desconto na multa e no juro para facilitar o pagamento daqueles que estão atrasados. A pessoa, então, ela entra no sistema eletrônico e adere ao parcelamento, ao refis. Ela adere ao refis. Refis é refinanciamento de dívida, certo? Refis. Ou refim. O nome, cada um adota o seu. Mas, normalmente, é refis. Então, quando a pessoa lê a lei e resolve pagar o tributo devido e não pago, então o tributo atrasado, ela vai estudar, olha, se eu pagar à vista eu não vou pagar multa e juros, se eu pagar a prazo, em 10 vezes eu vou ter 50% de desconto na multa e no juro. Isso vai depender de cada lei, de cada ente da federação.
Os refis da Receita Federal são diferentes dos refis dos estados, que são diferentes dos refis dos municípios. Então, tu tem que ler, o contador vai ler a lei, vai chamar o cliente dele e vai dizer, meu amigo, tu tem uma chance de pagar um tributo devido aqui, que tu já deve há alguns anos. Então, se tu aderir ao refis, tu tem que optar, se tu vai pagar à vista, esse tributo atrasado, se tu vai pagar em prestação. Se tu for pagar em prestação, aí o desconto de multa e juro é menor, vai ter um desconto menor, mas vai ter um desconto, então às vezes é vantagem, além de tu poder pagar. Só que esse parcelamento, depois de feito a adesão ao parcelamento, isso abre um processo. Veja aqui, Eduardo, eu vou mostrar para ti aqui, ó, um dos processos administrativos que eu citei no início da aula aqui, ó. Estou voltando aqui, ó, é o parcelamento de débito, ó, letra D aqui, tá enxergando aqui? A letra D diz parcelamento do débito. Esse é um processo, a pessoa entra no... Hoje tudo é eletrônico, né? Tu entra no site da Receita Federal, normalmente é o contador que faz isso, ele coloca o CNPJ da empresa, ele tem uma senha da empresa, ele adere ao refis, aí o auditor fiscal da Receita homologa o parcelamento ou não, porque a lei coloca algumas condições. Se tu já é um devedor contumaz, tu já está lá no CADIM, no cadastro dos inadimplentes, muitas vezes e tal, pode que o auditor não homologue, porque às vezes tu não te encaixa na previsão legal. Se tu não te encaixa na previsão legal, não vai ser homologado o teu parcelamento, vai continuar devendo. Se o teu parcelamento, se o teu pedido de parcelamento for homologado pela Receita Federal, aí o que vai acontecer? Tu passa a ter direito a uma certidão positiva com efeito de negativa. E aí tu pode voltar a participar de licitações, se tu for pessoa física, tu pode voltar a participar de concurso público. Então, vejo, a emissão aqui que eu coloco, a emissão de certidão negativa ou positiva, ela pode ser uma terceira opção, que seria então a certidão positiva com efeito de negativa, desde que o teu pedido de parcelamento seja homologado pela Receita. Às vezes tu tem um crédito para receber do Estado, tu entrou com uma ação contra o Estado, tu tem um crédito, mas tu tem um débito tributário, tu propõe uma compensação do que tu tem para receber com aquilo que tu tem para pagar. Se eles homologarem essa compensação, tu passa a não dever mais e eles também passam a não te dever mais. E aí tu passa a ter uma certidão negativa, ok? Bom, até o adimplemento do parcelamento, tu continua tendo uma certidão positiva, com efeito de negativo. Tu não vai ter uma certidão negativa porque tu estás pagando o parcelamento. Isso no âmbito do município, isso no âmbito do Estado ou no âmbito da União, certo? Então, veja, tanto no parcelamento quanto na compensação ou mesmo na transação, que é uma outra figura que vocês devem ter estudado com o Gabriel deve ter falado sobre a extinção dos créditos tributários. Uma das formas de extinção do crédito tributário é tu pagar. A segunda é tu compensar os valores. A terceira é tu fazer uma transação, abrindo mão de parte do que tu tem para receber e o Estado abrindo mão de parte do que ele tem para receber. Aí já se fala em transação, não é compensação. Pode perguntar, Tomás, não tem problema, fica à vontade. Tá me escutando, professor? Oi. Tu tá escutando? Um pouquinho mais alto, acho que tem que aumentar teu volume. Melhorou? Melhorou. Tá, ô professor, tenho uma dúvida. Sim. Eu até estava fazendo uma tese, eu fiz uma tese sobre isso aqui no escritório, né? Para fazer uma sobre a possibilidade de tu compensar parte do indébito tributário e restituir o restante. Tu acha que é possível? Acho que a compensação está naquela instituição normativa 1717 de 2017, né? Isso, tu pode compensar o teu crédito, né? O teu débito com o teu crédito e o resto fazer com que eles te paguem. Só tem que ver o valor, por causa que aí vai cair em precatório, né? Mas é que tem aquela questão lá da compensação. Quando tu vai compensar, tu tem que abrir mão da execução, né? Daquele valor, né? Depende do que está previsto em lei, né? Depende de cada um. O CTN ele estabelece que tu pode restituir parcialmente, né? Sim. Então tu restitui parte e o resto tu acha que tu abre precedente para compensar, né? Sim, tu compensa a parte que tu deve, tu não abre mão do resto, né? Só se a legislação prevê isso e tu aceitar que ela seja assim, mas se tu entrar na justiça,
O juiz vai dar uma sentença. É claro no código, pelo menos a meu ver, né? Está bem claro, expresso, que tu tem a possibilidade de restituir parcialmente. Então, eu acho que abre precedente para te compensar o resto. Claro, com certeza. Obrigado, professor. Isso, esse é o caminho. Bom, isso tudo, claro, no âmbito, a gente está falando aqui, no âmbito dos processos administrativos, nós ainda não entramos no processo judicial. Mas vejam que eu tô listando aqui as principais atividades da administração tributária, porque envolvem esses trabalhos, né? Fiscalização, que é o trabalho dos fiscais, a arrecadação, que é o trabalho dos auditores, normalmente, né? Que são os que notificam o devedor. Os auditores também têm a incumbência de inscrever em dívida ativa e emitir a certidão para fins de execução futura fiscal. As cobranças administrativas e judiciais também são parte desse trabalho, dessa atividade, né? E, por fim, a emissão de certidões ou negativas, ou positivas, ou mesmo positivas com efeito negativo, caso haja a adesão nos parcelamentos dessas dívidas tributárias. Então, o que regulamenta o processo administrativo tributário? Como é que ele se dá? Como é que ele se desenvolve? Então, nós não temos um código de processo administrativo, né? Alguns alunos até perguntam, professor, dá para consultar o código? Mas não existe um código de processo administrativo. O que existe é o decreto 70.235, errei, é de 72, eu falei 70, né? 73 é de 72, o decreto 70.235 é um decreto que tem força de lei, porque ele foi editado lá na época da ditadura militar, então era um decreto-lei que tem hoje força de lei. E houve uma regulamentação deste decreto-lei, que tem força de lei, por um decreto do Executivo agora em 2011. Então, no governo da Dilma ainda foi feito esse decreto aqui, o pessoal da Receita Federal resolveu regulamentar e a Presidência da República então editou esse decreto. Então, o decreto 211, o decreto de 2011, o decreto 7574, ele regulamenta o quê? Olha só o que está dizendo aqui, regulamenta o processo de determinação e exigência dos créditos tributários da União, regulamenta o processo de consulta relativa à interpretação da legislação tributária e aduaneira, ele regulamenta a classificação fiscal de mercadorias importadas e exportadas, a classificação dos serviços, né, intangíveis e de outras operações que produzem variação no patrimônio. Então, vejam que o decreto 75/74 é utilizado para a regulamentação dos processos administrativos fiscais da Receita Federal. Se tu for fazer um concurso para fiscal de tributos da Receita Federal ou auditor fiscal, tu tem que conhecer em profundidade, presta atenção, o decreto 70.235 de 72 e a sua regulamentação. O decreto 70.235 de 72 é entendido, é recepcionado como lei hoje. Ele é uma lei. E o decreto 75/74 é uma regulamentação desta lei, que seria o decreto 70.235. Então, o 75/74/2011 nada mais é do que uma regulamentação. Nesse decreto 75/74, se tu for ler ele basicamente repete o outro, né, o 70.235, que tem força de lei. Mas ele diz como é que tu deve iniciar o processo administrativo, como é que são a contagem dos prazos, como é que é feito a lavratura dos termos, como é que é feito, quais os prazos para impugnação, recurso administrativo. Ele é um código de processo administrativo fiscal, efetivamente é um código de processo administrativo. Então, quem for fazer concurso de auditor fiscal ou de fiscal de tributos, no âmbito federal, é necessário, é obrigatório conhecer esse decreto 70.235. E quem for trabalhar em matéria tributária, principalmente no Porto aqui de Itajaí, nas questões aduaneiras, tributárias, também precisa conhecer com profundidade, porque aqui está é como se fosse um código de processo administrativo fiscal. Para tramitar um processo administrativo fiscal junto à Receita Federal, importante conhecer, né, e necessário, imprescindível conhecer esses dois decretos. Então, aqui resumidamente, né, o processo administrativo tributário, ou seja, a função da administração tributária dentro desse processo
é a fiscalização. Então, como é que se materializa a fiscalização? Em atos de verificação do cumprimento de obrigação tributária, quer seja o principal, quer seja um acessório. Então, o fiscal de tributo, pessoal, ele visita a empresa para saber se houve o cumprimento das obrigações tributárias, acessórias e principais. As acessórias são aquelas que não seja pagar o tributo. As obrigações tributárias principais é pagar o tributo. A obrigação tributária principal é pagar o tributo. Mas vejam, o fiscal ele vai ver se emitiram nota fiscal, ele vai ver se foi vendida a mercadoria, ele vai constatar ou não se foi lançado no livro contábil, se foi declarado corretamente para a Receita, a movimentação financeira da empresa para fins de imposto de renda, se os empregados estão registrados para fim de cobrança da contribuição previdenciária, se foi recolhido adequadamente o FGTS, tudo isso hoje está dentro da Receita Federal. Então, o cumprimento das obrigações acessórias é que possibilitam ao fiscal saber se foi cumprido a obrigação principal, que é pagar o tributo. Então, o fiscal, quando ele se desloca para uma empresa, nesse trabalho de fiscalização, ele vai conferir exatamente a documentação da empresa e, às vezes, né, em loco, ele pode conferir também a quantidade de produtos que estão lá depositados e tal. Imagina uma empresa que fabrica 1.000 geladeiras por mês, né, e emite nota só de 200 geladeiras. Então, ele tá omitindo informação acerca da fabricação e venda de 800 geladeiras, para pagar menos IPI, por exemplo, e menos ICMS para o Estado. Então, esse fiscal da Receita Federal ele vai detectar isso até pelo volume de produção. Então, quando ele chega na empresa, ele constata isso, né? Ou, por exemplo, uma loja, ele fica ali na frente da loja uns minutos, ele já sabe a quantidade de pessoas que estão entrando e saindo da loja, e ele sabe a quantidade que está sendo vendida. Depois ele pede informações contábeis para a empresa, notifica para a empresa apresentar a movimentação contábil, e aparece lá um número ínfimo de notas fiscais, de venda. Poxa, se o fiscal é tributário estadual, né, um fiscal de tributos estadual, ele vai arbitrar um valor ou vai estimar um valor de venda para a cobrança desse tributo, diferente do que está sendo declarado pela empresa, porque a empresa normalmente omite informação para pagamento. Então, a fiscalização é a materialização, né, acerca da verificação do cumprimento dessas obrigações, tanto obrigações de pagamento, que são obrigações tributárias principais, quanto obrigações tributárias acessórias, que é a emissão de nota fiscal, registro da empresa na junta comercial, a obtenção do CNPJ, tudo isso são obrigações tributárias acessórias, ter contador, ter livro contábil, né, ter fechamento de balanço anual. Isso são obrigações acessórias que possibilitam ao fiscal a cobrança do principal, que é o tributo. Então, esse procedimento fiscalizatório, ele é um dever, por isso que a gente chama de poder-dever, é um dever do fiscal, é um dever do auditor fiscal receber as informações do fiscal e lançar o tributo corretamente. Por que isso é um poder-dever? Porque lá no artigo 3º, volta a dizer, tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, que não constitua sanção de ato ilícito, cobrado, presta atenção, cobrado mediante atividade administrativa. Que atividade administrativa é essa? É a saída da fiscalização, é a saída do auditor fiscal, do lançamento do tributo. Ou seja, o trabalho de determinar e exigir o pagamento do tributo é esse trabalho aí da fiscalização. Se reveste desse trabalho efetivo da cobrança através de um processo de fiscalização. Então, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada é porque o fiscal tem poder-dever, tem o dever e o poder de fiscalizar e cobrar o tributo. Imagina se isso não fosse assim. Para que eu vou contratar um fiscal? Para que eu vou contratar um auditor fiscal se ele não tem esse poder-dever de realizar essa tarefa, de fiscalizar e lançar o tributo devido? Então, eu vejo que o Eduardo Sabag, que é um livro interessante, que vocês devem ter esse livro, que é um livro muito importante hoje, porque ele trabalha exatamente essa matéria do processo administrativo fiscal, ele trabalha com bastante
capacidade, assim, ele coloca no livro algumas questões, inclusive de concurso e tal, então é bastante importante quem for se especializar em matéria tributária ter esse livro aí em mãos, né, do Eduardo Sabag, da editora Saraiva. Esse livro, para quem é concurseiro, né, para quem gosta de fazer concurso, é o melhor livro em matéria tributária para isso, porque ele explica o conteúdo da matéria tributária e apresenta questões de concurso com soluções que a banca examinadora entendeu serem as respostas corretas. Então, vocês vão ter uma apresentação do conteúdo tributário e mais os questionamentos possíveis de cair em concurso, etc. e tal. Então, recomendo esse livro aqui do Eduardo Sabag. Bom, nós já estamos aqui com 1h30. Vamos entrar aqui, então, para concluir. Essa fiscalização, que é o trabalho efetivo dos fiscais tributários, né, que são membros da administração tributária, eles têm uma definição importante no artigo 194 do CTN que dá ao fiscal tributário o poder de fiscalizar toda e qualquer pessoa, presta atenção, toda e qualquer pessoa, quer seja ela natural, pessoa física ou jurídica. E vejam aqui, como é interessante, o fiscal tributário ele pode fiscalizar o contribuinte, aquele que tem relação jurídica tributária direta com o fato gerador do tributo, ou fiscalizar os não contribuintes, aqueles que não têm relação direta, também podem ser foco, né, da fiscalização. Inclusive, fiscalizar os que são isentos e os que são imunes. Vejam como há uma diferença aqui muito clara de isenção tributária da imunidade tributária, certo? Então, no parágrafo único do artigo 194, que trata isso lá no CTN sobre fiscalização tributária, nós temos essa abrangência, o que pode ser fiscalizado, o que deve ser fiscalizado pelo fiscal tributário. O trabalho pode ser fiscalizado, todo mundo. Pode ser menor de idade, pode ser maior de idade, pode ser idoso, pode ser criança. Basta que ele seja contribuinte, ou mesmo não sendo contribuinte, mas esteja ligado a algum fato gerador tributário, pode ser exercido o papel da fiscalização sobre ele. Então, qualquer pessoa pode ser notificada para prestar informação. Ah, professor, eu não tenho renda suficiente para ser obrigado a declarar meu imposto de renda, mas eu alugo um apartamento e pago aluguel para alguém. Bom, o fato de tu pagar aluguel para alguém, isso é traduzido em que alguém está recebendo essa renda. Então, mesmo que tu seja isento do imposto de renda, tu pode ser chamado para esclarecer quanto tu está pagando por mês, porque aquele que recebeu o pagamento não declarou. Então, o fiscal fiscalizando um isento, às vezes pega na fiscalização, ele apura a omissão de informação de um que não é isento. Então, por isso que a fiscalização tributária ela tem essa abrangência lá. Ela atinge toda e qualquer pessoa pode ser objeto de fiscalização tributária, não só os contribuintes, não só aqueles que têm relação direta com a matéria tributária em si, ou seja, todos eles. E o fiscal tributário, que é o principal agente administrativo, né, dessa organização tributária que nós estamos tratando aqui, ele pode lançar mão da força policial para exercer a sua atividade. Então, se vocês forem fazer concurso e forem aprovados e classificados entre os que vão ser chamados, né, para trabalhar na fiscalização tributária, por exemplo, na Receita Federal, vocês, ao fazerem uma barreira de fiscalização, por exemplo, aí no Porto de Itajaí ou na BR-101, que seja, vocês podem requerer, né, então isso, o chefe da organização tributária, o delegado da Receita Federal, normalmente ele vai por escrito requerer a reforço da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal para exercer essa atividade de fiscalização. Por quê? Porque ela é perigosa. Ela atinge qualquer pessoa, o fiscal tem que entrar na empresa, né? Então ele não pode chegar de mão abanando, ele não pode chegar desprotegido. Por isso que o artigo 200 do CTN deixa bem claro isso, né? Que os fiscais, para exercer essa atividade administrativa tributária, podem lançar mão da força pública. O que é força pública? É a polícia. É a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Estadual, a Polícia Militar,
né? Os próprios Guarda Armada, aqui, por exemplo, em Itajaí, o Balneário, temos a Guarda Armada, então os fiscais poderão requerer o auxílio dessa força para exercer o trabalho de fiscalização. O trabalho de fiscalização importa em mexer com interesses patrimoniais das pessoas, né? Por isso que o fiscal ele é avisado, né? E a gente viu lá nos crimes tributários que se o fiscal se utiliza da função de fiscal para ter proveito próprio, em detrimento dos interesses do Estado, é um crime funcional contra a ordem tributária, cuja pena pode ser majorada, né, de 1/3 até 50% em relação aos outros criminosos tributários. Por isso que o fiscal tributário, tendo essa função de fiscalização, não pode cometer crime tributário. A ele será imputada uma pena, uma sanção muito mais grave do que se fosse uma pessoa comum. Então, a fiscalização, que é a primeira atividade da administração tributária, precisa ser exercida sobre qualquer pessoa, né? Seja jurídica ou pessoa física, contribuinte ou não contribuinte. Está aí toda a fiscalização. Imagina uma criança que recebe uma herança de um pai, de uma mãe que venha a falecer, ela passa a ser contribuinte tributária, ela passa a ter renda, né, a criança. Então, ela pode ser fiscalizada. Claro, vai ter um tutor, um responsável por ela, mas ela vai ser fiscalizada por ser também um menor de idade, sendo uma criança de colo. Por isso que eu dou esse exemplo para dizer para vocês que o fiscal, ao exercer atividade, essa tarefa, essa atribuição administrativa plenamente vinculada ao seu cargo, ele poderá exercê-la em razão de qualquer pessoa. Ele pode fiscalizar qualquer pessoa, qualquer empresa, com todo o direito, inclusive, de se fazer valer da força policial ou da força pública. Ok? Pessoal, são 9h42. Nós já temos aí quase 1h40 de aula. Nós vamos encerrar aqui no slide 17, até vou anotar aqui, na aula de hoje, slide 17, para que a gente possa continuar, então, na próxima aula. Já estou aqui 1h40, quase 2 horas sentado aqui, e aí a gente vai cansando, fica muito maçante ficar aqui no computador. Então, a gente encerra essa nossa 8ª aula, onde iniciamos, então, o processo administrativo tributário. E estamos falando especificamente sobre fiscalização. Então, eu vou encerrar a gravação dessa aula, fico ainda uns minutos à disposição de quem quiser tirar uma dúvida acerca dessa aula. Vou deixar ela disponível no link, né? Ali na webconferência vai ficar disponível, e também vai ficar disponível no material didático. Então, vocês podem acessar essa aula, se quiserem ver novamente e assistir novamente, ou assistir em outro horário. Se alguém não assistiu, poderá assistir em outra oportunidade durante essa semana. E voltamos, então, na semana que vem, para dar continuidade a esse conteúdo do processo administrativo tributário. Ressaltando para vocês que a nota da M2 vão ser peças administrativas tributárias inerentes a esse conteúdo. Então, fiquem atentos às aulas, assistam novamente, se for necessário, e depois, no final da apresentação do conteúdo teórico, nós vamos exercer a prática tributária nesses processos que eu estou falando aqui. Então, nós vamos fazer, quem sabe, uma repetição de indébito administrativo, vamos fazer um pedido de compensação, vamos fazer uma impugnação administrativa, e a gente vai escolher uma peça ou duas para que a gente possa compor a nota da M2 acerca desse conteúdo processo administrativo tributário. Tá ok? Encerramos aqui, então, a aula número 8, que seria, então, a primeira aula de Direito Administrativo Tributário. E aí ficamos à disposição de todos para tirar quaisquer dúvidas, e ficamos, então, marcados para a semana que vem, esse mesmo horário, para que a gente possa ou concluir, dependendo do andamento, a gente pode concluir essa matéria e passar já para os exercícios práticos. Eu acho que ainda vai demorar 2 aulas teóricas para a gente concluir esse conteúdo do processo administrativo tributário. Se der, a gente conclui na semana que vem, senão a gente deixa para outra semana a conclusão desse conteúdo. Tá ok?
Um bom dia a todos, uma boa semana, um bom feriado no dia 12. Descanse em fim de semana, aproveite para fazer a monografia, coisa que eu sei que vocês estão aí atucanados para fazer, então vamos encerrar aqui para que vocês possam ter esse tempo também nessa manhã aí disponível. Obrigado a todos, um bom dia a todos.